Um erro na administração de medicamentos pode não ser apenas um erro técnico. Ele pode virar uma advertência, pode causar um processo judicial e ético e até mesmo custar a sua profissão. Se você está iniciando na área de enfermagem ou até mesmo é estudante, esse é um dos assuntos mais imprescindíveis e sérios da nossa profissão. Olá! Olá, meu nome é Ana Carolina, eu sou enfermeira e professora aqui da Escola Técnica de Enfermagem Israel e hoje nós vamos falar não só apenas dos erros de medicamentos, mas como também evitá-los. Se você chegou agora aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho, porque aqui nós te preparamos de verdade para o mercado do trabalho. Então, vamos começar? Muita gente pensa que erro na administração de medicamentos é apenas na hora da administração, mas na verdade não é só isso, hein? Os erros eles podem acontecer durante todo o processo, desde o preparo até mesmo durante a prescrição. Então hoje ele pode ocorrer junto ali dos 13 certos da medicação que a gente aprende em farmacologia. Então a gente precisa estar atento no paciente certo, hora certa, data certa, via certa. Claro que o técnico de enfermagem está na etapa mais crucial, que é na administração. Mas preste atenção, isso tem que ser com responsabilidade, porque o processo começa bem antes da administração. Então é no preparo do medicamento, é na checagem de prescrição, porque a gente precisa entender que medicamento não é só apenas um procedimento, é responsabilidade. Então vamos lá. Para diminuir esses erros na hora de administrar as medicações, a gente precisa ter junto conosco os 13 certos das medicações. Primeiro é o paciente certo. Então a gente precisa conferir nome completo desse paciente, data de nascimento e nome da mãe. Às vezes acontece de no setor termos pacientes com o mesmo nome e até mesmo o mesmo nome da mãe. E aí a gente precisa seguir esses critérios para a gente ter certeza que está administrando no paciente certo. O segundo é medicação certa. Nós precisamos entender a questão dos nomes. Existem medicações com nome comercial, existem medicações com nomes aí similares, então é importante que você esteja atento principalmente ao rótulo dessa medicação, para que você tenha certeza de que aquela medicação que está na prescrição é a que você vai administrar. O terceiro é dose certa. É imprescindível que você esteja atento se é miligrama, se é ml, porque uma vírgula ou até mesmo um acréscimo de um zero pode custar a vida do paciente. Outro ponto super importante é a via certa. Você precisa saber se esse medicamento vai ser via oral, intramuscular, endovenosa. Isso é muito importante. Outro ponto é horário certo. Há medicações que a gente tem que seguir à risca aquele horário certinho, como por exemplo os antibióticos, para que esse paciente não tenha aí uma resistência bacteriana. Outro ponto super importante é o registro certo. A gente precisa sempre, após administrar qualquer medicamento, registrar de forma clara e concisa tudo que a gente fez ali com aquele paciente, até mesmo se ele recusar tomar aquela medicação. Outro ponto super importante é a resposta certa. Depois da administração, a gente precisa colocar aquele paciente sob a nossa monitorização, para que a gente veja se o paciente está realmente tendo uma resposta certa daquela medicação. Outro ponto super importante é a forma certa da medicação. Então você precisa saber se é uma suspensão, se é uma solução, se é uma ampola, se é para diluição, se é para reconstituição. Inclusive, trabalhamos muito isso aqui nas salas de aula, tá? Outro ponto super importante é a orientação certa. Então, você precisa chegar para esse paciente, se apresentar, orientar para que serve aquela medicação e também se ele tiver ali algum efeito que é esperado daquele medicamento, para que a gente tranquilize esse paciente e a gente diminua qualquer erro durante esse processo. Agora, nós vamos falar dos erros mais comuns para quem é iniciante.
pensar aí que o primeiro erro desse iniciante é confiar apenas na memória. A gente não pode confiar no que a gente acha que viu na prescrição. Tem que sempre estar fazendo essa conferência, essa dupla checagem. Outro ponto essencial é não checar se o paciente tem alergia. Esse paciente rapidamente pode evoluir, por exemplo, com um choque anafilático, pelo fato de você não ter conferido a alergia do paciente. Outro erro muito comum é não conferir a prescrição. Ela pode mudar, inclusive, durante todo o plantão, então você precisa estar ali com ela atualizada. Outro erro muito comum é fazer o preparo dessa medicação distraído, conversando, sem ter certeza de todo o procedimento, desde o preparo até mesmo a administração. E por último, e não menos importante, o erro mais comum da maioria dos iniciantes: ter vergonha de perguntar. Como você está iniciando na profissão, você não pode que o medo te paralise e que você não possa ali perguntar para qualquer profissional que tem um pouco mais de experiência. Então se acalma, respira e pergunte. É melhor perguntar porque medicação é algo muito sério e pode aí ter um risco para o paciente. Os erros durante a administração de medicamentos não podem ser negligenciados, porque ele pode gerar aí para esse paciente um processo ético, legal e até mesmo, a depender da situação, a cassação do seu corém. Então é imprescindível que você tenha cuidado em relação a essa administração. Além do fato de que a gente pode também trazer alguns problemas para esse paciente, além também de que muitos profissionais relatam que a ansiedade, a culpa e muitas outras questões psicológicas acabam deixando esse profissional muito inseguro em relação aos erros dentro da administração de medicamentos. Então é importante que a gente entenda que enfermagem é preparo, ela não pode ser descuido. Agora vamos para a parte principal, que é a prevenção desses erros de administração de medicamentos. Então, sempre que você for preparar um medicamento, faça com calma, porque pressa, como dizem, é inimiga da perfeição. Então, checa direitinho essa prescrição, faz dupla checagem sempre que possível, faz esse contato com o paciente mostrando qual é o tipo de medicação, organiza o teu ambiente e principalmente organize os seus EPIs e faça a higienização correta dos seus materiais, porque pressa é inimiga da segurança e segurança é prioridade absoluta. Medicação não é apenas aplicar, é interpretar, é confirmar, é registrar, é também ter responsabilidade. O técnico de enfermagem é fundamental para a segurança do paciente, então a formação precisa ir além da teoria. Se esse conteúdo fez sentido para você, já clica aqui no gostei, compartilha e comenta para a gente saber os próximos vídeos que você gostaria de ter aqui no nosso canal. Comenta aqui embaixo, você já presenciou algum erro de medicamento na sua prática ou até mesmo se você foi o paciente? Também comenta aqui se você tem alguma dúvida em relação à administração de medicamentos e aproveita e compartilha com aquele amigo que está iniciando na enfermagem. Nos vemos no próximo vídeo.